Olá, futuros estudantes intercambistas! Meu nome é Carol Alves e eu estou aqui para ajudar vocês a realizar o sonho de estudar fora. Tô de batom vermelho de novo? Tô. Tô com a mesma cara? Tô. Por quê? Porque eu tô gravando os dois vídeos no mesmo dia. É sempre assim, não gravei o vídeo desse mês ainda. Hoje é dia 12. Falei, vou gravar então e vou postar esse fim de semana. Então já vou gravar esse, que já fica pronto. Eu pensei em gravar essa semana sobre isso. Tem horas que eu não sou honesta com as pessoas que me perguntam sobre vir pra cá. Mas por quê? É aquela mentirinha social, né? Que as pessoas vão te perguntar, e aí, você tá feliz? E aí não é um dia bom, você vai chegar pra ela e falar, não tô feliz. Porque, a pessoa não quer saber se você tá bem ou se não tá. De verdade, né? Tá perguntando por educação. Por que eu queria gravar esse vídeo? As pessoas estão me perguntando, Caroline, você fez a decisão certa? Tem dias que eu fico na dúvida se eu fiz a decisão certa, mas isso é totalmente normal de acontecer. Olha, eu gosto de morar aqui. Eu acho que eu fiz a decisão certa, sim, em vir pra cá, em sair do Brasil. Às vezes eu acho que eu posso ter me precipitado e às vezes eu acho que eu posso ter vindo pra cá pelos motivos errados. Eu poderia ter esperado mais um ano e ter tentado jornalismo ao invés de vir no susto pro turismo, porque eu não sabia do que se tratava, eu não sabia se eu ia gostar. Ultimamente eu tenho pensado um pouco em transferir de curso. No primeiro vídeo do canal eu falei disso, falei que eu vinha pra cá e que se eu não gostasse eu iria transferir. É meu cabelo. Eu iria transferir pra jornalismo, que tem na Universidade de Faro, só não chama jornalismo. Só que eu cheguei aqui e me identifiquei muito, assim, extremamente com a cidade. Porque Portimão me lembra muito a minha cidade. É uma cidade grande, pra cá, pra Portugal, mas pra mim é pequena. No primeiro semestre, eu me identifiquei bastante. É realmente isso que eu quero, eu vejo que tem muito meu perfil. Só que ultimamente eu tenho pensado, Caroline, você se vê fazendo, trabalhando numa agência de viagens? Você se vê fazendo, não pacotes, mas ajudando as pessoas a irem viajar, a fazer um intercâmbio como trabalho? Ou você vê mais isso como um hobby? E eu vi que eu posso até gostar do turismo, mas a minha paixão é o jornalismo. O que eu quero fazer é mesmo jornalismo. Então, no momento, eu ainda tô meio indecisa se no próximo ano eu vou continuar no turismo ou se eu vou me transferir para o jornalismo. Eu vou pensar melhor sobre isso, se eu vou continuar no turismo ou se eu vou para jornalismo, e não é sobre isso que eu vim conversar aqui agora. Eu vim conversar sobre outra questão que vem me perguntar sobre a saudade do país, a saudade da família, se você consegue se adaptar. Eu vou falar a minha experiência. Eu passei 4 meses no Canadá e não foi nada difícil o tempo que eu passei lá. Conheci novas pessoas, conheci novos lugares, tava aprendendo uma língua que eu amo o inglês. Amo o Canadá. E principalmente Vancouver. A experiência que eu tive lá é totalmente diferente com a experiência que eu tive aqui. Eu tava 4 meses numa cidade, eu sabia o dia que eu chegava, o dia que eu ia embora. Eu ia ficar lá 5 meses e depois desses 5 meses eu tinha a garantia de que eu ia voltar pro Brasil, de que eu ia ver a minha família, de que eu ia continuar a minha vida sem ser ali o intercâmbio. Quando você vai para um intercâmbio, a sua dedicação com o estudo acaba por ser diferente de uma universidade. Você pode sair dia de semana, sair à noite, numa quinta-feira, se você quiser, ao invés de sair no final de semana. Você pode sair da escola, que acaba às 4 horas da tarde, e ir pra algum lugar. Eu fazia isso muito lá. Eram situações completamente diferentes. E até eu lembro um dia que um amigo que eu fiz lá, o Rodrigo, ele me falou assim, Caroline, eu lembro que eu tava lá sofrendo, chorando por causa dos assuntos aí, né? Ele falou, Caroline, não se preocupa com isso. Daqui a pouco você tá indo embora. Essa realidade que você tá vivendo aqui, ela não é real. Ela não é a sua vida real. Ela parece uma realidade alternativa. Então não preocupa com as coisas que você faz aqui, porque o que você faz aqui, ou deixou de fazer, vai ficar aqui. Quando é um intercâmbio é diferente. Você se redescobre, você se refaz. A Caroline brasileira, a Caroline
do Canadá e a Caroline de Portugal são 3 Carolines diferentes. Não quer dizer que eu tenha 3 personalidades. Eu sou assim, eu me adapto às situações, eu me adapto muito fácil ao lugar. Espera que eu vou beber água que a minha voz tá falhando. Eu me adapto ao lugar, então eu tenho... São 3 pessoas diferentes dentro de uma pessoa só. Às vezes coisas que eu fazia no Canadá, eu não consigo fazer nem aqui, nem no Brasil. E tem coisa que eu faço no Brasil que eu não consegui fazer nem no Canadá e nem consigo fazer aqui. Da mesma forma que vai ter coisa que eu faço aqui que eu não vou conseguir fazer no Brasil e muito menos no Canadá. São situações diferentes, não tem como você ser 100% a mesma pessoa. Você vai sofrer adaptações quando você vai morar num outro lugar. Pode ser um amadurecimento? Eu não sei definir o que é o bom e o que é o ruim das 3 Carolines. Eu sofri muito quando eu fui embora de Vancouver. Sofri. Eu deixei uma história, uma Caroline que eu sempre quis ser no Canadá. Eu voltei pro Brasil e falei, gente, eu posso trazer um pouco daquela Caroline, porque eu sou ela. Ela só tá escondida. Parece um papo de louco, né? O que me aconteceu no Canadá me fez crescer e eu levei esse crescimento pro Brasil. Quando eu cheguei lá, eu comecei a dar valor em coisas que eu não dava a mínima antes de ir pra lá. Comecei a dar valor em passar meu tempo com a minha família. E quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, eu falei, se eu fui muito feliz no Canadá, eu também vou ser muito feliz em Portugal. Se eu não sentir falta das pessoas no Canadá, eu também não vou sentir em Portugal. Eu me achava totalmente desapegada. Que isso, Caroline? Caroline consegue viver em qualquer lugar sem todo mundo. Caroline não é assim tão desapegada quanto ela achava que era. Primeiro mês, segundo mês aqui, eu não senti a mesma falta de todo mundo. Mas eu vim pra cá, foi pra morar. Não foi pra passar 4 meses, 5 meses. Teve muitas vezes que eu chorava na universidade porque eu não sabia quando eu ia pro Brasil. E a saudade da minha família, a saudade dos meus sobrinhos, a saudade da minha irmã, a saudade da minha mãe, saudade do meu quarto, eu sinto saudade da comida. Minha professora de psicologia, um dia eu tava conversando com ela, que eu tava muito mal com isso de sentir saudade. Ela falou que eu precisava me adaptar aqui, eu precisava trazer um pedacinho do Brasil pra cá. Que, tipo, alguma coisa que eu fazia lá no Brasil que me acalmava, que eu precisava trazer pra cá. Eu não mostrei isso pra vocês, eu não mostrei esse lado, assim, uma parte dele... Vocês viram, né? Porque eu ganhei muito peso desde que eu cheguei aqui. Eu também ganhei muito peso quando eu tava lá no Canadá. Eu desconto a minha ansiedade na comida, mas eu só fui perceber isso quando eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá pra morar, ficar 1 ano longe de todo mundo, de tudo que eu conhecia, entrar na universidade, conhecer gente nova, e assim, eu ainda tenho 19 anos, então eu ainda não sou uma adulta 100% segura de si. Então eu também tenho os meus problemas pessoais. Juntou tudo de uma vez e eu descontava na comida. Eu perdi muito cabelo, meu cabelo cresceu mesmo. Mas eu perdi muito cabelo no início. E tudo da ansiedade. E uma coisa que eu fiz, que eu não me orgulho de jeito nenhum, mas que já tinha acontecido antes comigo. Eu arranquei a minha unha. Gente, não sigam o meu exemplo. Se você no Brasil tem algum problema... com ansiedade, já aí no Brasil, eu já tive isso no Brasil. Só que acontecia de forma diferente como acontece aqui. Eu já cheguei a arrancar minha unha no Brasil, mas já tinha muito tempo. Não me via fazendo. Quando eu via, eu já tinha me machucado. Quando eu me dei conta, eu já tinha arrancado a unha. Agora já passou, agora minha unha já tá assim, né, crescendo de novo, mas ela ficou mesmo muito feia. Então eu tive esses problemas com a ansiedade. Muito de eu sofrer, motivo muito grande de estar sofrendo por isso é que eu não admitia. Eu não admitia que eu tava com saudade, eu não admitia que eu tinha saudade do Brasil. Eu achava isso um absurdo, falar, você tá na Europa, por que você sente saudade do Brasil? Gente, sabe por que a gente sente saudade? Porque a gente tem coração. Olha que coisa legal, né? A gente sente saudade da família, a gente sente saudade do lugar que você cresceu, ainda mais eu que moro na mesma casa a minha vida inteira. É uma coisa que a gente não espera e que acontece. E se a gente não assumir aquilo, é pior, porque a gente fica guardando aquilo dentro da gente e não tem como melhorar. A partir do momento que eu falei assim, Caroline, isso tá te acontecendo, isso tá te afetando, vamos resolver. Aí que eu resolvi. Eu vou voltar pro Brasil... Agora em maio, eu espero, né? Vou matar a saudade de todo mundo. Quando eu voltei do Canadá, eu demorei mais ou menos 4 meses pra voltar ao meu peso normal. Não o peso que eu tinha ido pra lá, porque eu fui pra lá
muito magra. Eu emagreci muito no meu terceiro ano, também por causa da ansiedade. Só que eu só consegui emagrecer porque eu tava tomando remédio. Eu tava tomando um calmante pra ansiedade. Eu tava fazendo um tratamento. Eu conseguia emagrecer, eu não descontava na comida. E também, antes de eu ir pro Canadá, eu era muito chato pra comer. Eu não comia qualquer coisa. E eu sempre fui de comer, não de comer pouco, mas eu só comia ou só arroz, ou só feijão. Se eu fosse comer alguma coisa, eu ia comer só aquilo. Eu não misturava as comidas. Quando eu fui pro Canadá, comecei a comer de tudo. Então, isso também influenciou. Aqui também é a mesma coisa. Quando eu voltei pro Brasil, eu já não comia de tudo de novo. Eu comia até 2 coisas juntas, mas eu não comia de tudo. E aqui também eu já tô comendo de tudo. Um pouco de comer mais, mas por que eu como mais? E eu como mais vezes também. Não, agora não mais. Mas no início eu fazia 5, 6 refeições por dia. E isso é muita coisa. Então, tipo, eu engordei demais. Eu voltando pro Brasil, voltando a uma rotina, quando eu tô com a minha família, eu tô na minha casa e eu não tenho que lidar com os problemas que eu tenho que lidar aqui, de estar morando sozinha, de estar vivendo sozinha, se acontecer alguma coisa comigo, eu sou responsável por mim, entendeu? Eu não tenho essa responsabilidade lá no Brasil que eu tenho aqui. Então, eu não tenho a ansiedade lá como eu tenho aqui. O meu problema com o peso não é de... Tá, um pouquinho, né? Que a sociedade no mundo inteiro acha que só é bonito quem é magro. A minha saúde, eu não acho que ela tá mal. Mas eu vejo uma foto minha de antes e uma foto de agora, obviamente eu prefiro uma de antes. Pra eu ficar bem psicologicamente, eu quero voltar ao meu peso de antes. O peso de agora é fruto da ansiedade, não é fruto de uma Caroline bem. Então eu quero estar bem morando aqui, entendeu? Eu não quero vir pra cá, voltar pra cá, tá estudando, tá realizando um sonho, mas se eu não tô feliz, de que adianta? Não é mesmo? O que eu quero passar com esse vídeo? Vir pra cá não é fácil, não é mesmo. Eu tinha uma noção e uma ilusão totalmente diferente do que é aqui pro que eu achava que era. E pra vocês que me perguntam, não vai ser fácil. Não é fácil você mudar pra um país sozinha, você largar tudo que você acredita, todo mundo que você conhece e dar a cara a tapa em outro lugar. Você vai passar por muita coisa, mas você vai crescer demais. Nos últimos meses aí, eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu passava no Instagram, aqui no canal mesmo, eu passava essa imagem de que tava tudo muito bem. Por quê? Porque vocês não têm que saber desse lado, não é mesmo? Tipo, o senso comum fala, ninguém quer saber se você tá bem ou não. O que importa é o que você faz. E eu tava tentando passar os conteúdos pra vocês, pra encorajar vocês a virem pra cá, porque é um sonho que eu tenho desde criança e eu sei que muita gente também tem e eu vi que não tinha informação. Eu quero ajudar essas pessoas. Eu até falava, vocês vão sentir saudade, mas é coisa pouca. Vocês têm que pensar em você. Você acha que você consegue viver num país sozinho? Tudo que te acontecer aqui é você que tem que resolver. Tá, que você cria a maturidade aqui. Mas se você não é bem resolvido com si mesmo, o processo vai ser muito mais difícil. Se você tem problemas com ansiedade, tenta resolver isso antes de vir pra cá, pra não acontecer com você as coisas que aconteceram comigo. Porque pra mim pode ter sido o cabelo, a unha e ter engordado, mas pra você pode ser uma coisa muito pior. Só você sabe o que tá passando dentro de você. Então, se você não está bem resolvido com você mesmo, não adianta fugir. Você tem que se resolver. Vir morar em outro país pra achar que as coisas vão melhorar? Não vai. Se você tem um sonho de vir pra cá, se você tem condição de realizar esse sonho, se seus pais podem te ajudar com isso, ótimo. Segue o seu sonho. Corre atrás dele. Mas sempre, sempre se lembra de cuidar de você mesmo. Se você não cuidar do que tá acontecendo aqui dentro, você não é ninguém aqui fora. Eu já pensei em voltar pro Brasil, mas depois eu parei e falei, não, a minha família tá lá, eu morro de saudade deles. Mas o que eu quero pra mim não é no Brasil. Não tem porquê voltar pra lá. Ó, depois desse desabafo que eu tive aqui, né? Falando tudo isso pra vocês, abri meu coração de verdade. Eu não pensava que eu iria falar disso aqui no canal.
Mas eu vi que eu não aguentava mais fingir que tava tudo bem quando não tava. É uma vida normal, não é uma realidade alternativa de 4 meses. É a sua vida. Você tá continuando a sua vida. Mas antes de finalizar esse vídeo, se inscreve no canal, ativem o sininho, comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse depoimento. Deixem aqui no comentário se eu ajudo vocês. Me seguir nas redes sociais, que eu falo muito lá nas redes sociais também. Ultimamente eu tenho usado muito menos do que eu usava no início, mas eu ainda posto muita coisa, ainda falo muita coisa no Facebook, no Instagram. E também qualquer dúvida que tiverem, podem mandar mensagem no Facebook, no Instagram, ou comentar aqui embaixo, que quem já me procurou sabe que eu respondo. Eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão vindo pra Portugal ou que querem vir pra cá, porque esse vídeo eu acho que tá, assim, muito pessoal, muito íntimo. Então, às vezes pode ajudar as pessoas que estão na dúvida ainda. Às vezes eu posso influenciar, mas às vezes eu posso evitar um problema de uma pessoa. Então, compartilhem esse vídeo. É isso, então... Um beijo pra vocês, até a próxima. E eu quero lembrar pra todos vocês que as inscrições da terceira fase já estão abertas desde o dia 7 de maio e vão ficar até dia 8 de junho. Então não percam essa data, porque é a última oportunidade para entrar no ano de 2018-2019.